A oferta de serviços de coaching prolifera no país. No Brasil, são 4 coaches para cada 1 milhão de habitantes. Por isso, alguns cuidados se fazem necessários na hora de decidir quem contratar. O risco é cair em armadilhas, gastar dinheiro e tempo com profissionais não qualificados. Sobre esses cuidados, conversamos agora com o coach Douglas de Mateu. Bom dia, Douglas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia, Douglas. Seja bem-vindo, sempre. Eu que agradeço. Douglas, então 4 coaches para cada 1 milhão de habitantes. Tem aumentado significativamente o número de coaches aqui no Brasil? Tem aumentado, mas estamos ainda aquém de países de primeiro mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos e Europa, essa média é 10 vezes maior, ou seja, são 40 coaches para cada 1 milhão de habitantes. E se a gente for comparar com outros países do mundo, a média é 7 coaches por habitantes. Isso configura que o nosso país ainda está engatinhando no que tange ao número de profissionais. Está abaixo até mesmo da média mundial. Exato. Mas mesmo assim começa a surgir aqueles profissionais não qualificados oferecendo, se apresentando como coach. Quais são os cuidados principais? Exato. Como é um mercado em franco crescimento, né, ele movimenta em torno, em 2011 teve uma pesquisa que demonstrou um movimento de 2 milhões de dólares movimentado, acaba surgindo aí alguns profissionais que não têm os requisitos mínimos para atender. Pelo fato de ser uma profissão não regulamentada, isso contribui com a proliferação desses profissionais desabilitados, vamos colocar assim. Tem muita gente que fica na dúvida entre coach e o consultor, a consultoria. Coaching e consultoria. Qual que é a diferença principal entre essas duas? Excelente pergunta. O que acontece? O coach, ele tem uma abordagem diferente do consultor. O consultor, ele é um especialista no assunto e aí ele vai passar o conhecimento que ele tem para a pessoa que ele está oferecendo a consultoria. Já o coach, ele utiliza o conhecimento do cliente, do coach. Então a abordagem é diferente, não é o conhecimento dele, é o conhecimento do coach que vai ser mobilizado para alcançar os objetivos. Então tem muita gente aí que contrata um coach, mas na verdade a pessoa lá é um consultor e nem sabe, né? Exato, porque o que acontece? Muitas vezes um consultor lê um livro sobre coach e vê alguns pontos similares. E como o coach hoje está mais em alta do que a consultoria, ele se intitula como coach e consultor, só que ele acaba fazendo um trabalho de consultoria. Isso acaba prejudicando a imagem do coach no mercado, né? Em relação à área de formação desse coach, o que a gente precisa analisar? Esse é um outro ponto bastante relevante, a formação do coach. A formação do coach hoje, no nosso país, a média de uma formação de coach são 8 dias, com uma carga horária de 72 horas. Pelo menos no nosso instituto, que a gente oferece, a primeira escola a oferecer o coach aqui na região do Alto Tietê, a gente oferece uma carga de 120 horas, 8 dias, e a gente tem percebido que o mercado tem esse movimento de 72 horas, no mínimo 7 dias. Entretanto, como existe em outros mercados, há empresas que oferecem cursos rápidos, de um final de semana, para que a pessoa já comece a exercer a atividade de coach. Isso com certeza prejudica, porque não dá tempo da pessoa ter os conhecimentos necessários. Um outro aspecto importante nessas formações de coach é quem é a pessoa que está te formando, Quanto que ela tem de experiência, ela tem credenciais, ela é uma pessoa que está a ser atualizada. Esse é um outro ponto importante, Às vezes a pessoa faz um curso há 3 anos atrás e continua atuando, Então a gente tem uma preocupação muito grande de mantermos nos atualizando constantemente. Então é interessante até buscar referências sobre esse profissional. Exato, referências tanto profissionais quanto a questão da formação. Aonde que ele fez essa formação? Essa instituição ela é reconhecida? Qual é a carga horária dessa instituição? Há algum outro selo internacional? É muito comum no mercado nacional ter o reconhecimento de algumas instituições internacionais. Por exemplo, lá no Instituto Evolutivo a gente tem o reconhecimento do Conselho Mundial de Coach, que tem os seus parâmetros, no que tange a carga horária, conteúdo, para garantir esse referencial, para que evitar que surjam esses picaretas
que não detém o conhecimento, o domínio das técnicas e acaba prejudicando a imagem do profissional. A formação acadêmica também é levada em consideração na hora de se formar um coach? É recomendado, né? Não é uma situação sine qua non, né? Mas é recomendado que a pessoa tenha uma formação superior, porque isso contribui para a sua atuação com uma maestria maior. E aí não existe uma área específica? Não existe uma área específica. Inclusive, essa semana a gente está participando, a nossa equipe de trainers lá do Instituto, de uma outra formação em coach, Metaforum lá em Atibaia, e lá tem várias segmentações. Então tem coach para emagrecimento, coach para a saúde, coach quântico, coach integrado. Então a gente vai buscando sempre se atualizar para que possa atender os diversos nichos, né? Então, as formações básicas no nosso país é a parte do Life Coach, ou Professional Coach, depois a pessoa faz o Business Coach e depois o Master Coach. Só que a preocupação é que não pare por aí, né? Existem algumas associações que preconizam a importância da atualização constante. Tudo muda, né? Então a gente precisa se atualizar constantemente. Então o coach não é específico para a área profissional, pode atender todas as áreas da vida da pessoa. Exatamente. Como ele é um especialista em gerar resultados, então eu posso gerar resultados no contexto pessoal, no contexto profissional, no contexto mercadológico. O que é importante destacar é, se você busca um coach para o seu negócio, então busca alguém que tenha uma formação em business coach. Se você busca um coach para a sua vida, busque um profissional, né, que tenha no mínimo essa formação. É importante ter essa consulta, aonde que ele se formou, quem são seus clientes, para que dê uma segurança maior no processo. Mas que tipo de experiência que deve ser levada em conta, Douglas? É a experiência em coaching, a experiência profissional, a experiência corporativa? Tem alguma experiência que deve ser destacada? Ou até mesmo a experiência em consultoria também deve, de repente, ser importante lá na frente, na hora de se preparar para ser um coach. O mais importante é a experiência no processo de coach, né? Às vezes até existe esse questionamento. O fato de eu ter uma larga experiência empresarial, isso me permite ser um coach melhor? Talvez sim, talvez não necessariamente. Às vezes é um bom consultor, não especificamente um coach. Exatamente, porque não é o seu conhecimento que vai ser mobilizado no processo. Você vai usar as técnicas de coach, por exemplo. Eu posso oferecer um business coach numa empresa onde eu não detenho o conhecimento do negócio dele, mas eu conheço as técnicas, eu uso a sabedoria da pessoa que conhece o negócio. Entretanto, é importante o coach, por mais que ele não faça parte daquele contexto, que ele busque se apropriar da realidade para poder conduzir o processo com uma maestria maior. Adaptar essas técnicas. Né? Exatamente. E a função do coach, ela é temporária? Ela vai, indica o que deve ser feito ou não? E acaba, de repente, existe um coach efetivo dentro de uma empresa, por exemplo? É comum os dois tipos de prática. Geralmente, o coach ele vai trabalhar com um objetivo específico. O que acontece? Como os resultados do coach são bastante expressivos, né? Também tem uma pesquisa da Federação Internacional de Coach que mostra que 96% das pessoas que passaram pelo processo de coach gostariam, né, refariam esse processo por conta do resultado. O retorno sobre o investimento também das organizações é muito grande. Então, às vezes, as organizações preferem formar o seu próprio coach e ter ele ali no dia a dia para atender várias demandas. Via de regra, o profissional de coach ele é contratado para atingir um determinado objetivo junto com a equipe da empresa. Alcançou isso, esse processo demora em torno de 2, 3 meses, máximo 6 meses. E como que é o trabalho do coach dentro de uma empresa, por exemplo? Ele tem um diálogo direto com os diretores, com os funcionários, ou depende de como ele é contratado? Depende de como ele é contratado, qual o objetivo, e aí ele vai trabalhar pontualmente, às vezes só com a equipe de direção, às vezes com os funcionários. Ele vai ser um agente que vai potencializar os resultados usando a sabedoria da própria organização. E nesse processo de coach, ele vai contribuir para elevar o desempenho e a potencialidade de cada um. Então, é um processo muito interessante, porque a proposta é que você não fique conectado com o coach, mas que ele te ajude a você a aprender. Não que ele simplesmente te ensine. Fala, o consultor que fala como atuaria,
procedimento correto de fazer é esse, porque eu sou um especialista na área. Já o coach não, ele vai estimular por meio de técnicas coaches que os próprios profissionais encontrem a resposta. E aí ele vai auxiliando nesse processo uma construção que é dos funcionários. E aí o nível de comprometimento também é diferente, porque é o seu caminho, não é o caminho que o consultor está estabelecendo. E como que está esse processo hoje no Brasil? As corporações perceberam a funcionalidade do coach? Tem realmente contratado? As empresas multinacionais, elas tendem a utilizar mais o processo, porque é uma questão cultural, né? Como foi mencionado, nos Estados Unidos, na Europa, a figura do coach ainda é muito presente. O Brasil, ele está caminhando, mas até pelo volume de coaches que estão no mercado, ele ainda não foi totalmente introduzido. Evidentemente que as grandes organizações que buscam realmente um diferencial competitivo encontram no coach uma grande possibilidade de desenvolver toda a organização, especialmente as pessoas que fazem a diferença na organização. Falar um pouquinho sobre a formação do coach, então. Quais são as técnicas que ele aprende a desenvolver durante os cursos? As técnicas são muito variadas, né? Então depende um pouco da linha de cada escola. Uma das técnicas bastante presente nos processos de coaching é a questão da programação neurolinguística, né? Que alinha a questão neurológica, a questão da linguagem e a questão do comportamento. Outra ciência bastante presente no coaching é a própria filosofia. O uso da maêutica de Sócrates, né? Ou seja, as perguntas que vão levar a pessoa à resposta. Em vez de eu falar o que você tem que fazer, as perguntas vão começar a iluminar um caminho para você traçar. Uma outra ciência que também tem contribuído sobremaneira é a psicologia positiva, a questão da felicidade, do bem-estar, cada vez mais necessário nas organizações, né? Então a gente percebe o nível de estresse é muito grande. Um outro ponto bastante trabalhado no processo de coach são as crenças e os valores. Muitas vezes, se o funcionário ele não acredita na empresa, não adianta ele simplesmente passar pelo treinamento. Ele sabe como fazer, mas ele não faz. Porque ele não acredita. Não acredita. Então, um ponto muito importante que o coach trabalha é esse realinhamento de crenças. Porque se você não acredita na coisa, você pode até conhecer todas as técnicas, mas você não vai fazer. E quando eu encontrei o coach, um ponto que me destacou bastante foi justamente isso. Porque eu conhecia muitas técnicas, ministrava aula, sou professor universitário, e a gente percebia que muitas vezes, tanto em sala de aula como em trabalhos em company, nas organizações, a coisa não fluía. E o coach, uma das técnicas que a gente trabalha, que são os níveis neurológicos, ele consegue ir aprofundando, né? Então, dentro de uma pirâmide de níveis neurológicos, que é uma das ciências que a gente também utiliza, que tem como base a PNL, a gente sabe que as competências é só a metade da pirâmide. Então, você tem a parte de crença, você tem a parte de identidade, né? Então, se a pessoa ela não está feliz consigo mesmo, como que ela vai desempenhar um trabalho adequado? E o coach permite você começar a realinhar toda a pessoa e ir conectando com as questões organizacionais. Douglas, como que o coach pode se adaptar ao coach? É difícil essa adaptação, porque você falou das questões que o coach apresenta. Na faculdade eu tinha um professor que toda pergunta que a gente fazia, ele respondia com outra pergunta. E eu particularmente não gostava. Eu perguntava, eu queria a resposta, mas ele não me dava resposta. Ele me perguntava outra coisa de outra forma e eu ficava nervosa. Então, eu conseguiria me adaptar a um coach, por exemplo? Conseguiria, com certeza. Assim, as perguntas são a principal ferramenta, mas não é a única ferramenta. Então, a gente tem assessments, por exemplo, ferramentas que fazem um diagnóstico comportamental. Por exemplo, você pergunta para o coach, quais são as minhas habilidades? Aí ele vai devolver a pergunta para você, porque as habilidades são suas. Aí você fala assim, mas se eu soubesse minhas habilidades, eu não vim aqui. E aí ele tem uma ferramenta que ajuda você a identificar, que é o DISC, quais são as suas principais habilidades. Então ele te ajuda nesse processo. Por que ele vem com uma outra pergunta? Porque dentro do coach a gente acredita que a gente tem todas as potencialidades que a gente precisa ou a gente pode criar os recursos. E se a gente simplesmente vai só entregando as respostas,
o nível de reflexão é outro, porque se você me pergunta isso é isso, isso é isso. E se você tiver que trilhar o seu caminho? E a proposta do coach é que torne você independente. Por isso que a questão das perguntas são importantes, porque você encontrou o caminho. E isso fortalece também um outro item importante que é trabalhado no processo de coach, a autoestima. Uma outra pesquisa também da Federação Internacional de Coach destaca que 80% das pessoas que passaram pelo processo de coach destacaram uma melhoria nesse item de autoestima. E a gente sabe que isso é fundamental para o sucesso organizacional. Se a pessoa tem uma autoestima baixa, a motivação dela muitas vezes também é baixa e ela se relaciona de uma forma mais temerosa, né? Agora, se ela tem uma autoestima mais forte, ela encara os desafios de forma diferente. E as perguntas, juntamente com outras técnicas, vai fazendo esse trabalho de desenvolvimento de dentro para fora. Essa que é a grande mágica do processo de coach. Não é uma coisa de fora para dentro, é de dentro para fora. Então a gente começa a aflorar aquilo que a gente tem de melhor. Fechado, então, Douglas. Obrigado pelas informações. Então, na hora de contratar um profissional, que as recomendações foram dadas aqui. Exato, né? Essa questão da experiência, de uma boa formação é fundamental, atualização, certificações. Tá ótimo, Douglas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, bom dia. Bom dia.